e amém. Como já dizia, há mais de 2 meses, acredito eu, nós estamos construindo um entendimento aqui, todos os domingos à noite, a respeito de igreja, com o tema Igreja Gloriosa. Estamos falando a respeito de igreja e nós temos trazido palavras um tanto quanto profundas, irmãos. Posso ouvir um amém? Pelo menos para mim é. Às vezes a gente prega, parece que a gente está sempre querendo jogar para alguém alguma coisa, mas a palavra ela inicia no meu coração, irmão. No que diz respeito a ministrar. Ela me ministra primeiro e eu tenho sido muito ministrado. E muitas coisas que nós trazemos aqui, nós temos construído esse entendimento. Algumas palavras têm sido um tanto quanto duras em alguns momentos, eu sei disso, mas é necessário. Posso ouvir um amém? Por que é necessário? Porque o nosso objetivo aqui, irmão, é trazer entendimento. Eu queria que você pensasse a respeito de algo. Vai chegar um momento, irmão. Você acredita na Bíblia? Se você não acredita, eu convido você a ir para casa, porque nada daqui vai fazer sentido para você. Brincadeira. Mas eu sei que você acredita na Bíblia. E a Bíblia diz, irmão, que vai ter um momento em que todos nós, grandes e pequenos, e isso fala a respeito de grandes não de estatura, mas de relevância no mundo, grandes e pequenos, reis e pessoas comuns, todos se apresentarão diante de Deus no tribunal final. Um dia você vai estar diante de Deus, irmão. E nesse dia haverá uma prestação de contas. E essa prestação de contas ela vai tocar 2 realidades. Primeiro, você, a tua vida. Você vai estar diante de Deus e Deus vai cobrar de você o que você fez com a sua vida. O que você viveu. E aí também, Ele vai me cobrar nesse dia. Sabia disso? A Bíblia me diz isso. Que um dia eu vou estar diante de Deus, Deus vai falar o que você fez com a confins da vida. O que você ensinou para eles? O que você falou? O que você construiu? Com o que você se preocupou? Eles entenderam o Evangelho? Você fez questão que eles entendessem? E por isso que às vezes, irmãos, a gente se esmeira a ponto de parecer duro com a mensagem. Com isso em mente, isso não é um exagero da minha parte. É algo que eu penso cotidianamente, irmão. Que um dia eu estarei diante de Deus e eu vou ter que dar conta do que eu fiz com a sua vida. O que eu falei para você. E a Bíblia diz que aquele que ensina falsas doutrinas é melhor em algum momento Jesus vai dizer que era melhor que ele não tivesse nascido. Em outro momento Jesus vai dizer assim, era melhor que alguém amarrasse amarrasse uma corda no pescoço dele a uma pedra e jogasse ele no fundo do oceano. Porque há um grande juízo sobre aqueles que não ensinam verdadeiramente o Evangelho. E eu penso sobre isso. E eu aconselho você a também pensar, porque você também estará diante de Deus. E nesse dia, você vai dizer, Deus, mas é que eu fiz isso. E aí Deus vai dizer, mas não era para fazer isso. Eu nunca disse que era para fazer isso. Deus, mas eu fui no culto. E Deus vai falar, e daí? O Satanás também foi. Tiago diz assim, você crê em Deus? Muito bem, de maneira muito irônica Tiago fala, né? Pois bem, até os demônios creem e o temem. Acreditar em Deus e vir ao culto, irmão, não faz de você absolutamente nada. Um dia um homem muito louco da cabeça, chamado Keith Green, ele falou uma frase assim nos Estados Unidos, em 1980, ele disse a seguinte frase: ir à igreja não faz de você um cristão, da mesma maneira que ir ao McDonald's não faz de você um hambúrguer. Ele falou isso na década de 80 nos Estados Unidos, em uma igreja com homens ternos e gravata. Ele era muito radical, um jovem que gastou a sua vida no Evangelho. Só que isso tem muita verdade, irmão. E por que eu estou falando de igreja? Porque um dia você vai estar diante de Deus. E nesse dia, irmão, vai acontecer uma coisa que já acontece. Nesse dia, alguns de nós vão dizer assim, mas é que Deus, eu acho, e isso já existe hoje, é que eu acho, e daí alguns vão dizer, segundo as Escrituras, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz muita coisa, então eu acho que eu sou apto. E Deus assim, irmão, de uma maneira um tanto quanto furiosa, vai dizer para alguns, o que você acha não importa, eu não conheço você. Isso mexe contigo? Comigo muito. E hoje, o meu trabalho falando sobre igreja é arrancar do povo de Deus o eu acho. Ah, mas é que eu penso. Não diga o que você acha. Não diga o que você pensa, porque não importa. Eu acho. Cadê o Alisson? Eu acho que o São Paulo é o maior clube do Brasil. Que diferença isso faz? Nenhuma. Porque o Alisson vai achar outra coisa. Eu acho que tal político é uma bênção. E o outro vai dizer, eu acho que ele é o Satanás. E não faz diferença nenhuma o que cada um de nós acha. O vocabulário cristão, claro que não em relação a coisas triviais como eu acabei de falar,
Mas em relação à vida, a voz do cristão diz assim: as escrituras dizem e por isso eu faço. As escrituras dizem e por isso eu vivo assim. Então saiamos desse lugar de é que eu penso, Davi, que é assim. Mas não importa. Você viu, amém? Porque o que importa é entendermos o que é igreja, o que é cristianismo. E o que eu devo fazer diante de Deus, de um Deus que me salvou e que me alcançou e que me chama todo dia a um lugar. Não no lugar do que eu acho, mas no lugar daquilo que a Bíblia diz. Porque um dia todos nós estaremos diante dele. E não vai dar para falar, não, mas é que eu penso que eu vi um cara falando, eu vi um vídeo. Não vai funcionar. Você vai ter que dizer: Senhor, o Senhor me mostrou pelas Escrituras. E eu corri atrás daquilo que eu encontrei em Ti, nas Escrituras. Tamo junto? Já ficou pesado? Não ficou pesado, né? Vamos lá, irmão, não ficou? Ficou? Um pouquinho sim, só mais ou menos, né? Mas não é para ficar. É para trazer a nós uma consciência. E diante de tudo que estamos falando, nós falamos da igreja. Na igreja que é uma família para o Pai. A igreja, num âmbito de comunidade, a igreja é uma comunidade. Ela é uma vida coletiva. Amém ou não? Não existe cristianismo sem igreja. Não existe eu ser cristão e eu não ter relacionamento com o outro. Amém? Falamos muito sobre isso. Falamos e entramos nas últimas semanas a respeito da igreja como um movimento. A igreja como corpo. A igreja que é o movimento de Jesus na terra, porque ela é o corpo, ela é a noiva, ela é a auxiliadora e também o movimento de Jesus sobre a terra. E isso traz implicações sobre nós. Isso traz a nós uma maneira de viver. Posso ouvir um amém? Eu sempre fico pedindo para você dizer amém, para você ficar aqui conectado comigo. Posso ouvir um amém? Então nós estamos nesse entendimento. E dentro desse entendimento de que a igreja é um corpo, é um movimento, e isso traz implicações a nós, nós iniciamos semana passada e falamos um pouco sobre uma realidade que está dentro dessa realidade de ser igreja e de ser corpo, que é a realidade do sacerdócio. Quando nós entendemos que nós somos o corpo, o movimento de Jesus, nós partimos do entendimento de que todos nós somos sacerdotes diante de Deus, e é isso que a Bíblia diz. E por isso eu queria iniciar as nossas leituras bíblicas nessa noite, pelo texto de 1 Pedro capítulo 2. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, os textos estão no telão. Se você não trouxe a sua Bíblia e você é um visitante, está tudo bem. Se você não trouxe sua Bíblia e você é um novíssimo convertido, está tudo bem. Se você não trouxe sua Bíblia porque você não traz, você precisa começar a trazer a sua Bíblia. Posso ouvir um amém? Amém ou não? Isso é muito importante. Uma coisa que nós também vamos trabalhar aqui é para que sejamos aqueles cristãos raízes que andam com a sua Bíblia e têm uma amizade com ela. Posso ouvir um amém? Davi, eu não tenho Bíblia. Você pode me procurar no final desse culto e eu vou te ajudar a ter uma Bíblia. Posso ouvir um amém? E estou começando agora, Davi. Tá tudo certo, tá tudo bem. Estou visitando, tá tudo legal. Agora eu estou aqui todo domingo. Começa a trazer tua Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus. Para você ler os textos em casa, para você crescer naquilo que Deus deseja falar com nós. 1 Pedro capítulo 2. Nós lemos esse texto semana passada e nós vamos relê-lo. Vou ler dois textos aqui. Um quero ler nas escrituras, o outro nós vamos projetar ali no telão para facilitarmos. 1 Pedro 2:4 diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem o quê? Para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olhe para mim rapidamente. Olha o que Pedro nos ensina aqui. Ele diz que quando nós nos achegamos à pedra fundamental da igreja, quem é a pedra fundamental rejeitada pelos homens, mas recebida por Deus? Quem é essa pedra? Jesus Cristo. Aí eu pergunto para você, você já se aproximou de Jesus Cristo? Sim ou não? Quando você se aproxima de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que você se torna uma pedra, que é parte de uma construção. Percebe que o Evangelho não nos leva a uma coisa individual? Eu me torno uma pedra e eu sou colocado em uma construção, e essa construção ela tem um para. Então eu me aproximo de Cristo e eu sou conduzido a um para. Que para? Ser um sacerdote. Ser um sacerdote. Amém? É isso que o texto nos diz? Então vamos ler agora Apocalipse 5:8. Vamos no telão, irmão. Se você quiser abrir rapidamente, pode abrir, mas eu vou ler aqui para facilitar. Apocalipse 5:8.
Diz assim: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és, isso aqui é uma música cantada no céu, irmão. Digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque fosse morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. 10, foi para 11, 10. E para o nosso Deus os constituísse o quê? E eles reinarão sobre a terra. Percebe que João, ele vê uma voz do céu, uma canção. E nessa canção, é cantado algo muito legal, muito interessante. E essa canção ela diz assim: quando Jesus morreu na cruz, ele comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação. Alguém aqui faz parte desse balaio? Eu faço. Eu fui comprado por Cristo. Só que esse comprado é com um para. Sim ou não? Esse comprado tem um objetivo. E o nosso trabalho aqui também é entrar nesse objetivo, porque dentro do pseudo-evangelicalismo cristão no Brasil, nós somos salvos e está tudo certo, e acabou. Você é o quê? Eu sou evangélico. E agora? Não, estou aqui. Como a salvação sendo um fim em si mesmo. Eu não estou falando de uma coisa assim, eu vou na igreja e eu vivo uma vida bagunçada. Eu estou falando sobre, às vezes, um cristianismo meramente ok. Mas às vezes a gente entende que o cristianismo, ou melhor, a salvação é um fim em si mesmo. Eu fui salvo e agora acabou. Eu fico esperando Jesus voltar para eu ir para o céu. É isso ou não é? Não. Nas escrituras não é isso. Nas escrituras ele me salvou e ele me colocou em uma posição. A posição sacerdotal. Ele me colocou em um lugar para eu exercer alguma coisa, a fim de que eu não vá para o céu. Fala para quem está do teu lado: você não vai para o céu, cara. Meu Deus, Davi! Você falou para ele? Sim ou não? Então, é os sacerdotes que trarão o céu para a terra. Mas Davi, muito simples, irmão. O último capítulo da Bíblia, quem já leu o fim da história? O fim da história diz assim: e eis que vi novos céus e nova terra, e descia dos céus a nova Jerusalém sobre a terra. E Deus tabernaculou com os homens, e não haverá mais dor, mais choro. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e Ele estará no meio do povo. Aonde? Na terra. Por quê? Porque a partir do momento que eu fui comprado, eu começo a exercer um serviço que traz a realidade do céu para a terra. E isso começa quando? Quando eu fui alcançado por Cristo, quando eu me tornei uma pedra viva. Começou quando você foi salvo. Então você foi salvo e Deus designou você para uma missão, para um serviço sacerdotal. Estamos juntos até aqui? Eu introduzi tudo que eu falei em 1 hora e pouco semana passada. E quase não deu para entender nada, né? É uma loucura. É que eu fui um pouquinho mais teórico. E hoje eu quero ser um tanto quanto mais prático. Então nós entendemos isso. E agora? O que é ser um sacerdote? O que é viver esse sacerdócio? E eu começo dizendo para você que ser um sacerdote, e nós vamos tomar como base a tribo sacerdotal, a tribo de Levi, a qual Deus levantou para o sacerdócio, mas nós aprendemos semana passada que a ideia de Deus não era uma tribo sacerdotal, mas era todo um povo sacerdotal. Amém? Aprendemos isso semana passada, logicamente não vou falar disso agora. Mas então, Deus sempre quis um povo, e a maneira de nós entendermos sacerdócio é olhando para essa tribo sacerdotal, a tribo de Levi, dentre as 12 tribos de Israel. E quando nós olhamos para o sacerdócio, nós percebemos que o sacerdócio, ele se movimenta em 3 realidades. Um sacerdote, ele tem a função de ministrar a Deus, ministrar aos santos e ministrar ao mundo. Um sacerdote, ele ministra a Deus, ele ministra aos santos e ele ministra ao mundo. Amém? Você já vai entender um pouquinho mais. Mas essa era a função, e eu já adianto para você que a função primordial, não única, mas primordial, ou seja, que começa a primeira, que eu poderia dizer que é a mais importante por ser a primeira, a primordial função de um sacerdote é ministrar a Deus, é ser alguém que sabe estar diante de Deus. Amém? Eu sempre digo algo, e eu repito aqui, eu falei sobre isso quando nós pregamos sobre oração, nas nossas ministrações do Ensina-nos a Orar, e eu costumo dizer que é muito triste
a realidade da igreja evangélica brasileira, porque muitos da igreja evangélica brasileira não são salvos. É uma verdade, infelizmente. Por quê? Porque muitos da igreja, quando você diz, irmão, faça uma oração, ele morre. Sim ou não? Eu não estou falando fazer uma oração aqui com o microfone na mão num domingo à noite. Eu sei que isso aqui não é fácil. Eu sei que muitos aqui morreriam mesmo, mas não por não saberem orar, pelo nervosismo da função. Eu sei, mas eu estou falando sobre muitos não terem a capacidade de orar. Não saberem orar. Não saberem como que se comporta diante de Deus. Não saber o que orar. Quem aqui já foi para um momento de oração? Falou, eu vou orar. Essa semana vai. Pregação foi uma bênção. Foi bastante lapada para todo lado. Eu vou orar essa semana. E aí você entra no lugar de oração. E você fica ali 4, 5 minutos e acabou. Quem já? Não quer se manifestar, né? Vocês estão com vergonha. Todos aqui. Todos nós. Por quê? Porque nós não sabemos nos comportar diante de Deus. Nós não sabemos ministrar a Deus. Nós não sabemos nos desenvolver diante de Deus. Eu não estou generalizando. Mas é uma realidade. Por quê? Porque aprendemos um evangelho que se limita na salvação. Eu fui salvo e agora só não beba, não beba cachaça, não fume cigarro e não adultere. De resto, irmão, e aí vem no domingo, a hora que der, né? A hora que você conseguir dar uma vinda na igreja. Mas isso não é o evangelho. Porque o evangelho é nos fazer, só um minuto, nos fazer sacerdotes que tem uma função de ministrar a Deus, ministrar aos santos e ministrar ao mundo. Quem já se pegou em um momento de você pregar o evangelho e você não sabia o que dizer? Não precisa responder. Muitos de nós também. Todos nós em algum momento. Por quê? Porque também não sabemos ministrar ao mundo. Quem aqui já teve que ensinar o evangelho para alguém e você não conseguiu executar essa tarefa? Por exemplo, se o seu filho, você que tem filho, fazer uma pergunta bíblica para você, você sabe ensiná-lo sobre a pergunta bíblica dele? Eu digo para você, eu vou falar sobre família, eu acho que eu vou falar domingo que vem, irmão. Vai ser massa. A principal função de ensinar as escrituras não é minha com o teu filho, é tua. Posso ouvir um amém? E eu sempre digo, toda dúvida que meus filhos tiverem da Bíblia, eu vou responder para eles. Eu e mais ninguém. É uma questão de honra. Não de orgulho, de honra. Honra pela função que Deus me colocou. Eu não quero que eles falem, ouçam o ensinamento bíblico de outro por conta de que eu fui negligente com a minha função. Consegue entender o que eu estou dizendo? Mas isso é assunto para outra pregação. Então nós fomos chamados a ministrar a Deus, a ministrar aos santos e a ministrar ao mundo. Então a função primordial, irmão, é ministrar a Deus. E eu vou falar disso daqui a pouco, mas a gente vai construindo esse entendimento. Então eu quero, junto desse ministrar a Deus, ministrar aos santos e ministrar ao mundo, eu quero levantar também outros 4 pontos que significa exercer sacerdócio. Então o sacerdote ele ministra a Deus, aos santos e ao mundo. Mas como que isso acontece? E aí eu quero levantar aqui com você 4 pontos, olhando para as tribos sacerdotais, a tribo sacerdotal, melhor dizendo. Como que isso funciona? E o primeiro ponto da obrigação de um sacerdote é refletir a santidade de Deus. O primeiro ponto que o sacerdote na tribo de Levi trabalhava é que ele tinha a obrigação. Repita assim comigo, obrigação. Então você tem uma obrigação, uma responsabilidade. E essa responsabilidade era refletir a santidade de Deus. Quando as outras 11 tribos em Israel olhavam para a tribo de Levi, eles entendiam a santidade e a grandeza de Deus na tribo de Levi, no que a tribo de Levi fazia, porque eles eram a representação da santidade de Deus. Amém? Deixa eu ler com você. Vamos correr para Êxodo 28. Eu vou tentar ser o mais objetivo aqui, porque é um assunto muito extenso. Mas que o Senhor nos leve a um entendimento, que nos leve a uma prática. Amém ou não? Êxodo 28 fala sobre as vestes sacerdotais. Oh, Jesus, estou em Gênesis. Eu vou ler com você, eu vou caçar uns textos aqui para não precisar ler tudo. Vamos ler o versículo 7, diz assim. Não, vamos ter que ler o versículo 1. Vamos ler o versículo 3. Diga também a todos os homens hábeis e que enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão. Quem era Arão? O sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. Aí ele vai explicar como vai ser essas vestes. Então,
dentro desse serviço sacerdotal, Deus dá uma ordem para Moisés. Eles vão ter vestes específicas para eles. Amém ou não? E aí o versículo 7, vamos ler. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra de esmeralda que estará sobre a estola sacerdotal será... mas aqui eu quero pular. Vamos ler o 12. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará esses nomes sobre os seus ombros para memória diante do Senhor. Cara, não vou achar o versículo que eu quero. Que fala que... Jesus. Irmão, eu vou ter que citar para você. Depois você lê em casa e você acha ele. Mas aqui nessa ordem sacerdotal, quando nós vamos lendo essa ordem da veste sacerdotal, nós vamos lendo algumas coisas como, por exemplo, faça uma veste. E essa veste será consagrada e esses sacerdotes serão consagrados. E essa veste, ela era toda específica. Tudo que ela tinha era algo muito certo. E quando, dentro dessa realidade dessas vestes, o objetivo, não fica procurando o texto, irmão, senão você vai perder o raciocínio, beleza? Você vai procurar em casa. Amém, Jesus? Me perdoa por não achar agora, mas eu sei que vocês ficam ali, deixa eu ver qual que é. Fica comigo aqui. Essa veste significava uma separação. Quando nós falamos de veste, nós estamos falando sobre conduta. A ideia dessas vestes era porque de toda a tribo, ou melhor, todo o povo de Israel, essa tribo, ela era separada. Ela era santificada. Ela era diferente. Amém? Eles se vestiam diferente. Isso fala que eles tinham uma conduta diferente. Amém ou não? Tanto que uma das ordens dessa veste era que havia uma faixa sobre a cabeça escrito santidade ao Senhor, ou consagrado ao Senhor, que falava sobre essa separação que havia nessa tribo de Levi. Ou seja, ser um sacerdote é andar em uma conduta separada da conduta do mundo, a ponto de manifestar ao mundo um Deus que é santo. Um Deus que é santo. Quando você entende que você é um sacerdote, você entende que você não se veste como o mundo se veste. E eu não estou falando de vestes normais. Eu estou falando de conduta. Você não é parecido com o mundo, irmão. Amém ou não? E aí eu pergunto para você, eu faço com que nós nessa noite venhamos a refletir o quanto você é parecido com as pessoas do mundo. Você tem amigos no mundo? Não sei. E eu pergunto para você, você é parecido com eles? A sua vida é igual a deles? Os sacerdotes, de longe, era visto que eles eram diferentes, porque eles se vestiam diferente. Eles tinham roupas específicas, eles tinham uma conduta. E qual que era o objetivo dessa roupa? Qual que era o objetivo dessa conduta? Revelar a glória de Deus. Deixa eu falar um detalhe que havia nessa roupa, que é uma das partes mais legais. Essa era específica do sumo sacerdote. Uma das características do sacerdócio, irmão, e eu queria ter mais tempo de falar sobre isso, e não vou ter, era o temor a Deus. Amém? Dentro desse entendimento de que eles refletiam um Deus santo, eles entendiam que ao mesmo tempo que eles refletiam, eles estavam em contato com esse Deus santo. E isso trazia a eles temor. Deixa eu te mostrar uma coisa que havia. Nessa veste, uma das características dela é que ela tinha embaixo algumas romanzinhas feitas. Ela era como se fosse uma bata, e embaixo ela tinha algumas romanzinhas, mas ela intercalava entre uma romã e um sininho. Uma romã e um sininho. Uma romã e um sininho. O que isso significava? Alguns falam que era para quando o sacerdote morresse no Santo dos Santos, soubesse e tal, mas não era bem isso. O objetivo desse sininho era que quando o sacerdote vestia essa estola, que era específica do sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos, ele meio que estava declarando, eu estou em direção ao serviço ao Senhor. Eu estou em uma atividade específica. E isso trazia ao coração dele temor, porque ele ouvia os barulhos dos sinos balançando. Ele andava e fazia barulho. E era meio que um ritual para que Deus também ouvisse o barulho. Tipo assim, eu estou chegando diante de você, Deus. Saiba que eu estou chegando aqui, mas eu estou entendendo aonde estou chegando. E por isso eu estou chegando com temor. Porque ele também ouvia o barulho. Ele andava e... E eu estou entrando diante de Deus. Por quê? Porque qualquer movimento... E aí a ordem que Deus fala é, coloque isso. Para que se... por um acaso, o sacerdote errar, ele não morra. Em que sentido? Ele não erraria porque ele saberia que ele estava diante de Deus. Por causa do barulho dos sininhos. E se não tivesse os sininhos, em algum momento ele podia se desvirtuar em alguma coisa. E o que aconteceria se ele se desvirtuasse? O que aconteceria, irmão, se um sacerdote errasse? O que acontecia? Ele morria. Não estou falando que se você pecar você vai morrer. Esse vai, né? Mas aí vamos ter que explicar isso igual Gênesis 3,15, né? Se comer o fruto, certamente morrerás.
Mas qual que é o entendimento que nós precisamos ter, irmão? Ser sacerdote traz uma responsabilidade que deve ser vivida com um temor. Irmão, pensa uma parada. Tá aqui o Guto. O Guto era filho de Arão, Finéias. Morreu, né? Sabe disso, né? Mas vamos lá. Finéias. Aí Finéias está aqui e ele está ouvindo a regra. E a regra era, cara, se errar, você vai morrer. Irmão, qual que era o coração dessa galera? E Finéias errou. E morreu. Sabe por que Finéias errou, irmão? Muito provavelmente porque ele estava bêbado quando ele foi exercer sacerdócio. Ele tinha bebido. Tanto que logo depois que ele morre, Deus fala, nenhum sacerdote mais vai beber. Para evitar que a galera passe por esse rolê aí. Qual que era o nome do irmão do Finéias? Hofni Finéias. Irmão, olha o temor no coração do sacerdote. Por quê? Porque eu não vivo de qualquer maneira. Um detalhe desse refletir um Deus santo é tipo assim, eu não vivo de qualquer maneira e eu também não faço o que eu quero. O sacerdote não podia fazer o que queria, irmão, porque senão ele morreria. Por quê, irmão? Qual que é o meu objetivo aqui? Eu estou querendo assustar alguém? Não, nada do tipo. Sabe o que eu quero fazer com você? Gerar no seu coração temor. Porque o nosso objetivo com essa série é mostrar e entendermos juntos que igreja não é uma brincadeira, irmão. Não é um hobby. Não é um passeio de domingo à tarde, domingo à noite. E eu, irmão, eu estou na igreja desde criança, mas eu foquei no entendimento das coisas de Deus há mais ou menos 12 anos atrás. E há 12 anos, irmãos, eu tenho visto pessoas morrerem. Sabe por quê? Porque elas não entendem que elas estão lidando com algo santo. E eu não estou falando para você, eu estou falando para mim, cara. Eu estou falando para mim. Porque igreja não é um hobby, irmão. Não é uma coisa que eu faço como eu quero. Para ser sacerdote tem que ser homem e mulher de Deus. E não criança chorona. Em que sentido? No sentido de que, por exemplo, criança funciona assim. Eu tenho uma filha pequena. E qual que é a dinâmica da vida dela? Ela está aqui e de repente ela cansa do que ela está fazendo. Eu não quero mais. Eu saio. Isso é coisa de criança, irmão. Eu não... tá chato. Homens e mulheres de Deus não acham chato. Irmão, deixa eu perguntar. Quem aqui vai trabalhar amanhã? Quem está afim de trabalhar amanhã? Seja sincero, para de ser falso. Mentira, que você está num BO também, o dia inteiro. Irmão, a gente não quer trabalhar amanhã. Mas por que você vai trabalhar amanhã? Porque você é adulto. E adulto não faz o que quer. Adulto faz aquilo que entende que precisa ser feito. É uma questão de entendimento. Se eu não fizer, eu morro de fome. Meu filho morre de fome. Minha casa morre de fome. Então eu não faço o que eu quero. E sacerdócio, o entendimento bíblico da vida cristã eu não faço o que eu quero. Eu faço o que precisa ser feito. E eu não faço até onde me é confortável. Eu faço em todo momento porque eu estou em uma missão. A missão sacerdotal. E se eu errar nela, não no sentido de pecar e cometer equívocos, mas no sentido de não haver temor no que eu estou fazendo, eu estou caminhando para a morte. Irmão, não é para assustar, é para que a gente entenda alguma coisa aqui, cara. Posso ouvir um amém? Você consegue entender isso? Sacerdócio é refletir um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que não brinca de ser Deus. E por que eu brinco de ser sacerdote? E por que eu brinco de ser cristão? E por que eu quero ser cristão do meu jeito? Irmão, grave isso, faz uma frase lá, o pessoal da mídia, toda parada. Não precisa fazer, é só uma piada. Mas você faça na tua Bíblia, escreve aí. Irmão, cristianismo não é do jeito que eu quero. Quando eu olho para o sacerdote, irmão, lição de casa, para você que é crente bom, você que está entendendo a mensagem, leia Êxodo a partir do 19, lê até o final. E depois lê um pouquinho de Levítico. Não precisa ler tudo, lê só um pouquinho, só para você sentir a pressão. Irmão, são regras. Para quê? Por quê? Porque Deus está mostrando, nós não estamos mais na lei mosaica, nós sabemos disso. Mas Deus está mostrando, dentro do que eu quero, não é do jeito que vocês querem, é do meu jeito. Deus tem, sabe aquela famosa frase? Eu adoro a Deus do meu jeito. Errado. Morre. Brincadeira, irmão, brincadeira. Sabe aquela frase? Não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Não. Existe um jeito, cara. Existe um jeito. Adore a Deus com temor. Sirvam-lhe com tremor. Adorem e louvem ao Senhor com alegria, com salmos, com harpa. Sirvam a Ele dessa maneira, daquela maneira. Existem regras. E por isso tem que haver em nosso coração temor.
Porque ser sacerdote é uma posição e não é uma brincadeira. Posso ouvir um amém? Você tem andado em temor do sacerdócio? Você tem entendido o lugar que você está em Deus? Ou você tem vivido um cristianismo à sua maneira? Ao seu desejo? Como uma criança imatura, que brinca até a hora que lhe é confortável. E quando deixa de lhe ser confortável, ela já não quer mais brincar. Diga para quem está do teu lado, diga mesmo, irmão. Não seja um bebê chorão, cara. Não, é sério, fala sério para ele, não precisa nem rir, fala sério. Para que a gente possa ser exortado uns com os outros aqui. Seja um bebezinho que fica, também. Não quero. O pastor falou e eu não gostei. Problema teu. Brincadeira. Não gosto, irmão, se eu falar algo que não é bíblico. Agora, se eu falar algo que tire você da tua zona de conforto e te leve a um lugar de conhecer a Cristo, abrace. Para que um dia você chegue diante de Deus e você não seja... Irmão, já pensou? Já pensa nisso, cara. Eu quero que você pense muito nisso. Chegar um dia diante de Deus e Deus falar para você, cara, não tinha nada a ver. Já pensou? Não, cara, não era isso, brother. Mas é que eu achei mais, o pastor Davi estava falando que nem um trouxa lá. Ele não tinha jeito de pastor, mas escutasse, cara. Já pensou, irmão? Chegarmos um dia diante de Deus e entendermos. A Bíblia diz que isso vai acontecer. E que nós estávamos no lugar errado, na vida errada, do jeito errado. Por quê? Porque sacerdócio é refletir quem Deus é com uma conduta de santidade. Andando como Ele deseja que você ande. Davi, salmista Davi, o rei Davi, profeta Davi, sacerdote Davi, ele era tudo, né? Ele era a própria tipologia do Cristo no Antigo Testamento. E Davi, ele faz uma oração e ele diz assim, Deus, mostra-me os pecados que me estão ocultos. Por quê? Porque Davi entendia temor a Deus. Ele fez um monte de besteira. Alguém aqui já fez um monte de besteira? Davi também fez, só que ele entendeu temor. Deus me mostra aquilo que... Ele faz a oração do Salmo 139, sonda-me e me conhece. Mostra em mim aquilo que está errado, guia-me para um caminho eterno. Temor. Você precisa sair de um culto como esse, irmão. Não porque eu estou pregando e quero que você faça, mas você precisa sair daqui olhando, cara, eu tenho sido um sacerdote que reflete a glória e a santidade de Deus. Quando me vem em santidade, vem um Deus que é santo. Posso ouvir uma meta aqui? Eu vou seguir. Segunda realidade, e essa é a que eu mais gosto, a respeito do sacerdócio, é que o sacerdote, ele tinha uma função, e presta atenção nisso, a função do sacerdote, ela caminhava em dois lugares. Eu vou misturar os dois aqui, são 2 pontos, eu vou fazer deles um só. A função do sacerdote era estar diante de Deus em favor dos homens e diante dos homens em nome de Deus. Pegou? Função sacerdotal era estar diante de Deus, o Guto é Deus, estar diante de Deus em favor dos homens e estar diante dos homens em nome de Deus. Então o sacerdote, ele tinha uma posição. Que posição que era essa? Coloca para mim a imagem lá, Júlio. Quero que tem as bolinhas. Coloquei semana passada, vou deixar ela aqui de novo. A função do sacerdote era... Foi intercessória. Por que era intercessória? Porque intercessão é estar em duas realidades e ter autoridade em ambas ao mesmo tempo. Isso aqui é louco, irmão. Isso aqui é forte. Intercessão é estar conectado ou dentro de duas realidades ao mesmo tempo e ter autoridade em ambas. Um sacerdote, ele tinha uma autoridade, uma posição diante de Deus e uma posição e uma autoridade diante do povo. E ele trabalhava nessa ida e nessa vinda. Ele chegava para Deus e dizia, Deus... Quem lembra de Moisés? Moisés era a tipologia talvez mais perfeita de um sacerdote, um sumo sacerdote. E Moisés, Deus fala assim, Moisés, esse povo é desgraçado de sem vergonha. Quem lembra disso? É o que Deus fala para todos os pastores, irmão. Segredinho aqui para você. O povo é fogo! E Deus fala, Moisés, eles são horríveis. Povo de dura serviço. E aí Deus fala assim, Moisés, eu vou matar todo mundo. Aí começa só eu e você de novo. Começamos do zero, eu e você. Olha a proposta, irmão. O que você falaria para Deus? Pô, Deus, é nós, hein? Nós é bro, só nós presta, Deus. Eu e você, só nós presta. O que Moisés faz? Moisés, ele fala, negativo. Você tirou eles do Egito. Você disse que ele era o povo. Você fez. Você vai andar conosco.
você estará conosco. Você vai aguentar esse povo junto comigo e nós vamos conduzir eles a um lugar. Por quê? Porque o coração de Moisés era intercessório. E aí ele chegou diante de Deus e falou, Deus, não, Deus, você vai continuar com o povo. E aí ele vai para o povo, galera, pelo amor de Deus, vocês têm que obedecer a Deus. Deus está falando com vocês, Deus está direcionando vocês, escutem Deus. E aí ele corria lá para a tenda do encontro. E Deus, pelo amor de Deus, toca nesse povo desgraçado, que eu não aguento mais eles. Posso ouvir um amém? Você já quis matar o irmão? Já quis matar o irmão? Quem já? Seja sincero. Quem aqui já quis matar um irmão da igreja? Foi eu que queria matar essa praga. Quem aqui já? Não, levanta a mão. Vocês são muito hipócritas. Nossa, vocês são demais, cara. Muita hipocrisia, cara do céu. Não, da igreja. É que você é novo na igreja. Deixa eu bater uns 2 anos aí, já vai ter uma lista grande já. Agora pensa o pastor, irmão. Agora pensa... Agora pensa Moisés, que tinha 3 milhões de pessoas. O povo era desgraçado. Mas isso, porque o coração do intercessor é o coração de Cristo. Eu estou fazendo piadas aqui, irmão. Mas um coração... E isso acontece na função de pastor, é muito comum isso. Eu falo brincando para a gente dar risada, para não ficar tão pesado. Mas normalmente, irmão, a gente chega diante de Deus, Deus, eu não aguento mais. Não me escutam, não me dão bola. É bebê chorão que eu falei agora há pouco. Não me dão bola, não fazem o que eu prego, Deus. E aí Deus começa a trabalhar no coração do intercessor. E quando ele vai para o povo, ele está com um coração de amar o povo. Porque ele recebeu do coração de Deus nesse ambiente de intercessão. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu queria falar. É só um parênteses. Mas a posição sacerdotal é uma posição de intercessão. E aí eu pergunto para você, irmão, você está atuando em intercessão? Você está atuando nessa realidade? Essa é a realidade sacerdotal. É estar diante de Deus. E assim, irmão, intercessão não é um serviço. Aprenda isso, anota no teu caderninho. Intercessão não é um serviço. Porque a igreja, por não entender essas realidades sacerdotais, a igreja começou a ganhar um grupo de intercessores. Não tem? Ah, os intercessores, isso não existe. A igreja é a intercessão. Amém? A igreja é intercessória por natureza, pela posição que ela foi colocada por Cristo. E nessa posição toda a igreja intercede diante de Deus em favor do povo e diante do povo em nome de Deus. E eu pergunto para você, irmão, você tem sido um intercessor? Você tem sido alguém que se coloca diante de Deus em favor de pessoas? Você tem feito isso? Não sei o que você respondeu, mas minha pergunta é, por que você não está aqui na terça fazendo isso junto conosco? Hã? Talvez porque você não entendeu, ou talvez porque você não esteja fazendo isso. Mas essa é a posição de todo crente, irmão. Intercessão. Estar orando diante de Deus. Deus salva, toca, transforma, muda. A mim e aos meus irmãos, a mim ao mundo. É ministrar aos santos, mas também ao mundo. Você tem intercedido por alguém, irmão? Você tem orado por alguém? De verdade? Então você tem que vir aqui na terça para você aprender a orar. Não quero que você venha na programação para encher ela. Eu quero que você cresça nesse serviço. Lembra o pessoal que eu falei que se quisesse aprender a orar, eu ia ensinar e coisa rara e tal? Vocês me mandaram aqui. Lembra? Então, eu não esqueci, viu? Pode ficar bem tranquilo. Eu só estou precisando construir as coisas nos momentos certos, assim. Então, vocês estão lá tudo anotadinho na minha agenda. Pode ficar bem tranquilo. Nós vamos entrar nesse lugar. E aí essas pregações a gente consegue trazer mais uns juntos, assim e tal. Fica bem gostoso. Irmão, a posição do sacerdote é intercessória. É viver em um lugar onde você está diante de Deus, mas você também está diante de pessoas. Servindo pessoas, pregando para pessoas, amando pessoas, ensinando pessoas. Por isso que o cristianismo bíblico, ele não termina na salvação, porque quando eu sou salvo, está tudo certo. E agora eu não faço mais nada. Eu não me importo com o outro. Problema do pastor. Problema do pastor, já não é comigo. Mas, quando eu começo a entender sacerdócio, eu começo a viver uma vida intercessória, eu começo a andar em um lugar de intercessão, porque eu entendo que eu estou assentado com Cristo em lugares celestiais. Amém. E eu também entendo que agora eu preciso levar aquilo que eu recebo para outro, para outra, para alguém, em nome de Deus, em direção ao povo. Está fazendo sentido, irmão? Você tem feito, você tem andado nesse lugar? Pense sobre isso. Pense sobre isso nessa noite. Você tem servido ao Senhor de alguma maneira, nesse âmbito de estar diante de Deus em favor de alguém, e estar diante de alguém em nome de Deus? Lembra que eu falei de uma igreja consumista, quando nós iniciamos a respeito do corpo de Cristo? Sabe o que é ser consumista, irmão? É receber do evangelho e sumir com ele. É ele desaparecer. Ele não sai de você, ele desapareceu em você. Por quê? Porque você não transmite ele a ninguém, nada a ninguém. Ele morreu, ele foi consumido em você.
Só que isso não é cristianismo. Eu recebo para dar, eu recebo para entregar, eu recebo para servir. Porque sacerdócio é estar diante de Deus em nome do povo, e estar diante do povo em nome de Deus, com um incensário no meio de vivos e mortos, fazendo com que haja glória de Deus. Isso é um sacerdócio. Eu já vou te mostrar mais sobre essa realidade para você entender. Nossa, é agora. Eu quero ler com você Levítico 9. Sobre essa realidade intercessória do sacerdócio. Você precisa, irmão, se tornar um intercessor. Posso ouvir um amém? Não é uma escolha. Não é uma opção. Você pode escolher se você quer tocar violão ou bateria na igreja. Você pode fazer isso. Mas você não pode escolher se você será ou não será um intercessor. Porque essa é a posição sacerdotal. Falei dos irmãos ali. Nas próximas semanas, eu não sei quando, não vou te dar nenhuma data, dar uma falsa promessa. Mas nós vamos estar ensinando a realidade da intercessão. Oração é algo que se aprende, sim ou não? Já aprendemos sobre isso. Eu quero ensinar você a respeito de oração e intercessão. Então anota na tua agenda, para quando esse dia tiver, você tem que estar aqui, cara. Porque você precisa ser um intercessor. Não é uma escolha, é uma função de todo sacerdote. É claro, alguns estarão com o microfone aqui, estarão em mais evidência. Mas não é sobre evidência, é sobre um serviço que está presente na vida de todo crente. Intercessão. Porque não é um serviço apenas, é uma posição. Ficou claro? Olha o que acontece nessa realidade. Eu vou ler com você Levítico 9. Eu também vou ter que caçar versículo aqui. Eu não anotei específico qual que eu queria ler. Versículo 5. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Versículo 7. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça o quê? Expiação. Por quem? Por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar, matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram, e aí ele vai executando esse sacrifício, irmão, em favor dos pecados dele e em favor do povo. Aí nós vamos pular lá para o versículo 20. E puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ela queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. 22. Depois Arão, olha isso, irmão, levantou as mãos para o povo, e o quê? E o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. A glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Isso é sacerdócio. Isso aqui é a inauguração do sacerdócio levítico. A inauguração do tabernáculo. Olha o que acontece aqui, vamos lá. Moisés dá uma ordem a Arão. Deus dá uma ordem a Moisés e ele dá essa ordem ao sacerdote. Arão aqui é o sacerdote. E essa ordem era: você vai preparar uma oferta de sacrifício por você e por quem mais? Pelo povo. Por quê? Porque o sacerdote trabalha por si e pelo povo. Por si e pelo povo. Irmão, você tem trabalhado pelo povo? Você tem oferecido algo pelo povo ou só para você? Deixa eu contar um segredo para você. Se você faz só para você, você é um idólatra. Porque tudo que você se importa é com você. E o nome disso, biblicamente, é idolatria. O sacerdote é por si, porque você precisa, senão, né, você fica ruim, e pelo povo. Por você e pelo povo. E aí, Arão, ele executa esse serviço. E a Bíblia fala, irmão, que depois que ele termina, ele está sobre o altar, e o que ele faz? Ele levanta as mãos em direção ao povo.
Isso é uma postura intercessória. Ele se coloca diante do serviço ao Senhor, diante de Deus, e ele se coloca diante do povo, fazendo essa intercessão entre Deus e o povo. E ele levanta as mãos, e a Bíblia fala que aí ele desce, e junto com Moisés, eles entram na tenda do encontro e eles voltam. E mais uma vez, eles levantam as mãos, e eles abençoam o povo, no serviço sacerdotal. E eu pergunto para você, o que acontece? A Bíblia diz que a glória do Senhor desce sobre todo o povo. Diga aleluia. Só que eu quero fazer uma pergunta para você refletir comigo. A glória do Senhor desceu sobre todo o povo. E a pergunta que eu te faço é, irmão, tinha pecador ali no meio do povo? Tinha assassino? Tinha adúltero? Tinha ladrão? Tinha mentiroso? Tinha gente de todo tipo, sim ou não? Era até porque era uma galera, né? Milhões de pessoas. Só que a Bíblia fala que quando um sacerdote exerce o serviço sacerdotal, faz o sacrifício e levanta as suas mãos diante do povo, existe um ambiente de glória de Deus sobre o adúltero, sobre o pornográfico, sobre o mentiroso, sobre o ladrão. Por quê? Porque está existindo sacerdócio. Ah, diga amém, cara! Você está entendendo essa realidade, irmão? Isso é sacerdócio. Enquanto tem sacerdócio, existe uma resposta celestial, porque nós estamos atuando em duas realidades. Você recebe, você apresenta algo diante de Deus, e Deus responde diante do povo, é independente da condição do povo. Por quê? Porque tem sacerdócio. Aonde existe sacerdócio, aonde existe serviço ao Senhor, aonde existe intercessão, sempre haverá a glória de Deus sobre alguém, sobre algo, sobre uma situação, irmão. E é nesse lugar que eu quero te conduzir, ou melhor, nos conduzir nessa noite, nesses dias. 1 Timóteo capítulo 2, Paulo vai falar exatamente sobre isso. Eu não vou ler, mas eu quero que você anote e leia em casa. Paulo vai dizer, viu cara, levantem as suas mãos e façam intercessões sobre todos os homens, reis e pessoas em evidências, orem por eles, abençoe eles, porque quando há serviço sacerdotal, existe glória de Deus, existe presença. E aqui eu parto para o final. Eu tinha muita coisa para falar, mas não vai dar, eu quero fechar hoje aqui. Entenda isso sobre essa função sacerdotal. O último ponto que eu anotei, é que aonde existe sacerdote, existe ofertas espirituais. Nós lemos isso lá em 1 Pedro. Não vou ler de novo porque o nosso tempo está acabando. Mas aonde existe sacerdócio, existe oferta. E aí existe uma dinâmica aqui. Eu peço muito a sua atenção agora. Aonde existe oferta, ou melhor, aonde existe sacerdócio, existe tabernáculo. E aonde existe tabernáculo, existe presença. Por isso do sacerdócio. Deixa eu ler um texto com você. Você está em Êxodo, ou melhor, está em Levítico. Volta para Êxodo. Você vai para o último capítulo de Êxodo ali. Acho que é 40. Ser um sacerdote. Escute isso. E aí nós vamos ler essa porção e vamos finalizar. Ser um sacerdote é executar algo diante de Deus. Eu passei a lição de casa para você ler, e depois você vai ler e vai perceber outra coisa. Irmão, o que esses caras trabalhavam não está escrito. O sacerdote, ele fazia 2 ofertas diárias, obrigatórias. Essa aqui independente do que acontecesse. 2 ofertas por dia. Matava um bezerro de 1 ano, com vinho, com cereal, de manhã e de tarde. Aí eu pergunto para você, pensa o trampo que isso era. Quem aqui já passou por um processo de sacrifício de animal? Não um sacrifício religioso, mas sim, tava lá, o bicho doente teve que sacrificar. Ou foi lá matar um porco. Quem já matou um porco gordo pro Natal? Ninguém? Matou, já duvido, mentiroso. Ajudou, ficou gravando o vídeo assim. Irmão, é trabalho, mas assim, todo mundo tem uma mínima noção do processo. É trabalhoso ou não é? É trabalhoso ou não é? Dá serviço ou não é? Você viu aqui Arão com as mãos para cima? As mãos de Arão, irmão, estavam todas cheias de sangue e tripa. Porque ele tinha que lavar as vísceras dos animais. Sabe que um dos processos era tirar o sangue para colocar sobre o altar e lavar as vísceras, ou seja, as tripas, né? Os intestinos do animal. E sabia que em um momento,
Isso aqui é Oséias. Não vou lembrar agora, mas eu acho que é Oséias. Tem um momento que Deus chega para o povo e ele vai falar para os sacerdotes. Ele fala assim, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Peguem todas essas vísceras que vocês lavam para mim e enfiem na cara de vocês. E aí ele diz, e comam essas vísceras. Porque o que vocês fazem diante de mim é sujo, é impuro. Porque Deus não brinca com o sacerdócio. Irmão. O sacerdócio começou a corromper, Deus chega para os caras e fala, pega essas vísceras que você fica lavando e come elas, enfia na cara. É exatamente essa linguagem, irmão. É exatamente essa linguagem. Eu não vou lembrar do texto agora, mas eu queria ler para te assustar um pouco. Para você entender do que nós estamos falando aqui. Posso ouvir um amém? Enfim, o sacerdócio dava serviço, irmão. Sacerdócio é fazer algo diante de Deus. Sacrifícios espirituais. Sacerdócio é fazer algo como um sacrifício. E sacrifício não é confortável. Sacrifício não é do meu jeito. Sacrifício não é bom para mim. Sacrifício me suja. Num sentido de serviço. Sacrifício me toma tempo. Sacrifício me tira das minhas vontades. E aí em 1 Pedro 2,9, ou melhor, 2,4, Pedro vai dizer, vocês foram colocados pedras, formando uma casa, para exercer sacrifícios espirituais. Para quê? Para edificar a casa. Então ser sacerdote, irmão, é executar serviços espirituais diante de Deus. Aqui eu estou colocando espirituais, para você não entender que ser um sacerdote é só fazer alguma coisa na igreja, não é isso. Ainda que isso faça parte. Tem pessoas hoje lá na mídia, tem pessoas lá no som, eles estão exercendo um serviço, glória a Deus por isso, mas ser sacerdote é mais do que isso. É exercer sacrifícios espirituais para a edificação de uma casa. Amém? Ou seja, todos os sacerdotes se envolvem com oração, com busca, com algo que atrai a presença de Deus sobre a casa. Adoração, louvor, palavra, sacrifícios espirituais. Eu não estou menosprezando nenhum outro serviço, só estou tentando te levar a um entendimento. E aí dentro desse serviço, existe uma realidade. Existe aonde nós somos levados com isso. E aqui eu quero só ler com você alguns textos, mas eu quero que você olhe. Você está no capítulo, você que está com a Bíblia aí, está no capítulo 40? Sim ou não? Aí eu peço para você olhar qual que é o subtítulo no capítulo 39. Qual que é? Me ajuda aí. As vestes sacerdotais, sim ou não? Qual que é o próximo subtítulo que tem na tua Bíblia aí? Vai mudar porque subtítulo não é Bíblia, amém? Irmão, lição básica aqui, subtítulo não é Bíblia, viu? Subtítulo não faz parte do texto bíblico. É invenção de quem monta a Bíblia, amém? Eu vi aqui aquele. Não é bíblico, é só invenção. Beleza? Só para dar um norte em quem vai ler ali. Fez sentido? É importante, né? A pessoa fala, aqui, e tem um subtítulo bonito, né? E aí, então só para, enfim. Qual que é o próximo? A estola sacerdotal, aqui na minha. Qual que é o próximo? O peitoral, que é da estola. Qual que é a próxima? Outras vestes sacerdotais. Qual que é o próximo? Vestimenta, a minha não tem vestimenta. Qual que é o próximo? Eu vou na tua aí que é igual a minha. A minha tá assim, a obra do tabernáculo é concluída. E aí nós entramos no 40, que é Deus mandando Moisés armar o tabernáculo. Vamos lá, o que eu estou querendo mostrar para você? Deus trouxe várias leis, várias regras, várias ordens. E aí ele terminou as regras falando sobre a roupa sacerdotal. Montando a roupa sacerdotal e o serviço sacerdotal, se você ler em capítulos anteriores. Deus falou com Moisés terminando sobre o serviço sacerdotal. E logo depois disso ele fala, agora armem um tabernáculo. Agora montem um lugar. E aí nós entramos no versículo 34. Ou melhor, vamos ler o 33. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ele, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Eu vou ler só até aqui. O que eu quis mostrar para você? Quando se termina o ofício, quando se conclui, quando se constrói o ofício sacerdotal, você está pronto para ter um tabernáculo. E quando você tem um tabernáculo, automaticamente, você tendo um tabernáculo e você tendo sacerdócio, você tem glória e presença de Deus derramada. Irmão, vamos lá. Vamos ter que ler. 1 Pedro 2,4. Vou precisar ler.
Olha o que Pedro fala. Rapidão, Júnior, voa aí. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Sim. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados o quê? Para serem sacerdócio santo, para executarem sacerdócio. Olha o que Pedro está falando. Você se achega a Cristo, e aí você é feito uma pedra. E ser uma pedra é ser um sacerdote. E aí ele diz, e agora você faz parte de uma casa. E o último ponto do que é a igreja. Uma família para o pai, uma noiva para o filho. E uma morada para a presença do Espírito no meio do mundo. Por quê? Porque existe sacerdócio. Moisés termina a obra, Deus fala, agora arma o tabernáculo. E agora eu posso descer, porque tem sacerdote e tem tabernáculo. E a Bíblia vai dizer que quando nós chegamos a Cristo, Ele nos faz sacerdócio. E o povo dele, todos juntos, Ele faz uma casa, um tabernáculo, para que Ele possa descer com glória e presença. Por que tudo isso, irmão? Por que você falou tanta coisa, Davi? Por que todas essas pregações? Tudo que eu preguei, irmão, era para resumir em uma só. Por causa da presença. Porque o que nós precisamos ter aqui é a presença. O que nós precisamos correr atrás é da presença. Moisés, em Êxodo 33, ele entra, e Moisés era um sacerdote, exercia sacerdócio, e quando o sacerdote exerce o seu ofício, o fim do trabalho dele é cuidar da presença, é cultivar a presença, é que a presença não vai embora. E Moisés, na sua dinâmica com Deus, na tenda do encontro, ele começa um diálogo com Deus, e Deus fala, Moisés, o povo é difícil, o povo é desobediente, eu não vou com vocês, só me obedeça e vá, para onde eu vou mostrar. E Moisés fala, Deus, não Senhor. Irmão, poucos homens na história do mundo disseram não para Deus, e Moisés foi um deles. Deus falou, faça isso, Moisés, ele diz, eu não vou fazer, eu não vou te obedecer, porque eu não vou sem a presença. Deus fala assim, eu não vou com você, Moisés, eu não vou com o povo, não dá, se eu for eu vou matar eles. E Moisés fala, Deus, e essa frase é a das mais lindas das escrituras. Moisés fala, Deus, não é a tua presença entre nós que nos difere dos outros povos do mundo. Não é a tua presença que nos faz especiais. Como assim você não vai? E aí Moisés fala a famosa frase, se a tua presença não for conosco, eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou me movimentar, eu não quero uma terra que manda leite e mel, eu não quero estabelecer um povo e colocar eles numa terra, eu quero a presença, eu quero você comigo, eu quero você como povo, tudo que Deus falou no sacerdócio, uma família para o Pai, um corpo que se movimenta, é com um objetivo final, irmão, a presença entre nós. A presença entre nós, irmão, por que às vezes eu sou chato e fico às vezes até sendo um pouco indelicado, falando coisas tanto pesadas? É por causa da presença, irmão. Se você ser um crente morno, não tem presença, cara. Se você não exercer sacerdócio, sacrifícios espirituais, não tem presença. E aí, não tem motivo de estarmos aqui, cara. Porque se nós estamos aqui e Deus não está aqui, nós estamos perdendo tempo. Isso aqui é uma mentira. Isso aqui não é uma igreja. Se Deus não estiver aqui, nós não somos igreja, irmão. Você consegue entender? Você consegue entender o drama? O objetivo, irmão, por que uma família para o Pai? Porque juntos, aonde estiverem 2 ou 3, eu me farei presente entre vocês. Por isso precisa ter 2 ou 3, uma família para o Pai. O corpo de Cristo, o movimento, o sacerdócio, por quê? Para sermos uma habitação do Espírito. Irmão, estou preparando um vídeo. Não devia falar, eu falo demais das coisas, né? Esquece, não estou preparando, é mentira minha. É que eu gosto de usar umas paradas minhas para... Eu quero trazer uma mensagem. Eu moro na frente do semáforo do SESI. Passa muita gente ali. E a minha janela dá para ver tudo ali. Eu fico, às vezes, uns minutos ali olhando. Eu oro ali naquela janela também. Eu fico olhando as pessoas se movimentando. Em busca de algo que elas não sabem o que é. Elas estão se movimentando em busca de algo que elas não sabem o que é. E aí elas estão correndo atrás desses algos. E quando elas têm esses algos, elas descobrem que não era isso que elas queriam. Porque tudo que o mundo precisa e deseja é a presença. Tudo que o mundo precisa, irmão. O teu parente é atribulado. O teu amigo é atribulado. Você é atribulado. Tudo que nós precisamos e o mundo clama
é pela presença. Romanos 8, a Bíblia vai dizer que a natureza geme, e eles clamam: aonde estão os filhos? Aonde estão aqueles que carregam a presença? Aonde está a manifestação da glória? Porque nós nascemos para isso. A florzinha nasceu para a presença, a árvore nasceu para a presença. Por isso que a Bíblia vai dizer em Isaías, que quando a glória descer nos últimos dias, quando o Senhor se manifestar em glória sobre a terra, as árvores baterão palma em glória, porque eles nasceram para a presença. O homem nasceu para a presença. Só que, irmão, só existe um lugar, coloca a imagem para mim lá em nome de Jesus, só existe um lugar na terra que tem presença. Só existe um lugar na terra que tem presença. Só existe um lugar na terra que Deus habita, e é na igreja. E é na igreja, é no seu povo. Ele não habita em homens, ele habita em homens que habitam na presença do corpo de Cristo. Ele habita em você a partir do momento que você se torna igreja. Porque só existe um lugar que se encontra céu e terra, e esse lugar é o Santo dos Santos. Esse lugar é a tenda, aquela caixa lá, qual que é o nome da parada? A arca. Nossa, que pregador, né? Não sabe o básico da Bíblia. Eu esqueci. Só existe um lugar, a arca, onde os querubins estavam com as alas abertas. Aquele lugar, aquele quadrado pequeno, com uma caixa no meio, aquele lugar é o exato lugar que eu e você estamos aqui agora. A igreja de Jesus Cristo. O único lugar no mundo onde céus e terra habitam juntos. Aonde existe glória, aonde existe presença. Irmão, você precisa abraçar um serviço a Deus. Você precisa ser um intercessor, cara. Você está gastando tua vida com quem, meu irmão? Correndo atrás da mesma coisa que homens correm todo dia, que eu fico olhando. E eu não estou falando que você não vai trabalhar, você sabe disso, eu não preciso ficar me justificando. Eu estou falando que existe um chamado que você tem, que outros não têm. E o que eles precisam é o que está aí em você. O que eles precisam é dessa presença que habita em você, cara. O que o mundo quer é aquilo que eles nasceram para conhecer, a glória de Deus. Irmão, se a flor quer a glória, se a árvore quer a glória, que dirá o teu colega de trabalho? Que você fala mal quando chega em casa, cara. Você que está habitando em lugares celestiais entre céu e terra, e ele, cara, ele não conhece o que você conhece, ele não viu o que você viu. Seja um tabernáculo, seja um intercessor, entre em um lugar, viva um cristianismo verdadeiro, viva igreja, porque não há nada mais poderoso no mundo do que a igreja de Jesus. Nada. Não há outro lugar que tem presença só na igreja. Ontem os meninos vieram jogar aqui, joguinho. E a Fran me falou: o Jonathan falou para você que ele ficaram na igreja até 2 horas da manhã. Eu falei: não, ele não me pediu. Eu falei brincando, e ele não me pediu mesmo. Daí ela: nossa. Eu falei: cara, façam o que quiser aqui. Joguem o RPG, quebre. Esses dias o Gui quebrou o bagulho da água lá, molhou tudo. Quebra o que quiser, destrói esse lugar, mas fiquem aqui. Não saiam daqui, jamais. Porque não há outro lugar, irmão. Não há outro lugar que a vida ganha sentido. Não há outro lugar que você é comissionado a algo eterno. Não há, senão na igreja de Jesus. Irmão, você que é pai, cara, traga teu filho para cá, senta ele nessa cadeira, cara. Fale bem da igreja para ele, irmão. Nunca fale mal dos irmãos para os teus filhos. Nunca. Você fala mal dos irmãos, irmão, eu falo mais do que você, porque eu conheço todos vocês. Mas eu nunca falo da frente dos meus filhos, porque eu quero que eles amem a igreja. Eu quero que eles amem você. Eu quero que eles amem esse lugar. Porque só existe um lugar na terra que Deus escolheu habitar, e é no meio do seu povo. Já veio num culto que você achou chato, mas Deus estava. Deus ama o que você acha chato, cara. Deus ama o povo dele reunido. Deus ama o irmão que você às vezes quer matar, porque ele ama o seu povo, porque é no seu povo que ele decidiu habitar. A igreja, irmão, não é um problema. A igreja não é uma programação de domingo. A igreja é gloriosa. É o corpo, é a família de Deus, irmão. Você ama a tua família, irmão? Você ama a tua família? É a família de Deus. Isso aqui é a família dele. Como eu não vou amar o que ele ama? Como eu não vou doar a minha vida por aquilo que ele ama? Como, irmão?
Existe um movimento na terra, irmão. Todo mundo está fazendo alguma coisa. Hoje pessoas estão na frente do computador, fazendo um monte de meta vazia, para a semana, para o mês. Tudo inútil. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Inútil é dormir cedo, dormir tarde, acordar cedo, comer pão de dores, porque Ele dá os seus enquanto dormem. É inútil, irmão. Não estou falando para você não fazer isso, organizar a tua vida e correr atrás daquilo que Deus está abrindo diante de você, porque Ele faz isso, mas Ele faz isso com um objetivo. Por causa da sua igreja. Por causa da sua igreja. Porque o único movimento na terra que é eterno é a igreja. A família do Pai. O movimento, o corpo de Cristo. E o lugar que Deus decidiu morar. A igreja. O lugar que Deus decidiu morar. Isso seria o suficiente. Aonde você está falhando? Cara? Aonde você está falhando? Aonde você está sendo raso? Se arrependa. Cara. E entre em um lugar. Em relação à igreja de Jesus. Aonde você sabe que você está sendo falho. Entre em um lugar. Talvez tudo que eu falei não é tão claro nessas três mensagens, essas muitas mensagens. Domingo que vem eu vou fazer a última da série, eu quero falar sobre igreja e família. Sobre a família no âmbito da igreja, vai ser algo muito precioso. Muito precioso. Estou bem empolgado para pregar sobre isso. Mas eu queria que você pensasse sobre tudo que você ouviu aqui. Se você perder alguma mensagem, todas estarão no YouTube para você ouvir. Eu sei que algumas não foram ainda, mas elas vão ir, está tudo salvo. Nós vamos subir essa semana e ouça lá. E viva o Evangelho na profundidade do que ele é. Se coloque em pé nessa noite. Eu queria que você orasse. Vou falar sobre família semana que vem. Então meio que por uma parte dessa série ela acaba aqui. Mas eu queria que acabasse com você orando. Sei que o nosso horário já foi. Eu peço perdão por isso. Mas eu queria que você orasse. Sobre pelo que você está vivendo. Entendendo que existe uma igreja gloriosa. E que tudo que Jesus faz, Ele faz por sua igreja. Ele não vai vir buscar crentes, irmãos. Jesus não vai vir buscar crentes. Ele vai trazer o céu para a terra. E Ele vai ter um encontro com a sua igreja. Tudo que Jesus deseja é o encontro com a sua igreja. Com o seu povo. O reino de sacerdotes. Eu queria que você orasse nessa noite. Você é um sacerdote. Então ore. Não espere eu orar. Você é um sacerdote, ore. Ore por você, ore por mim. Ore por alguém dessa casa, ore. Ore, para que venhamos viver igreja e termos a presença. Só existe um lugar no mundo que habita a presença. Irmão, não tem nada que nós podemos dar para o mundo que o mundo não tenha melhor. O mundo não quer um lugar bonito, não quer um lugar bem pintado, bem decorado, um telão legal, luzes de LED. Isso o mundo tem muito melhor do que nós. O que o mundo não tem é a presença. Por isso que entre em um lugar nesses dias. Entre em um lugar nessa noite, ore a Deus e peça para Deus colocar você aonde você não está. Peça para Deus mostrar para você o que talvez você não está vendo, não está entendendo. Ele te revelará. Mas que você viva o plano redentor dele. O plano redentor dele não é salvar pessoas e levar para as nuvens. O plano dele é um povo comprado, adquirido para um serviço, o serviço sacerdotal. O plano dele é uma família. O plano dele é uma noiva para o seu filho. O plano dele é uma habitação eterna para o Espírito. Libera, Jesus, a tua voz ao coração dos meus irmãos, ao meu coração. Libera, Jesus, um toque. Libera, Jesus, um toque. Libera, Jesus, um toque. Libera, Jesus, um toque nos nossos corações para vivermos igreja, a família do Pai, a noiva do Filho, a morada aonde o Senhor habita sobre a terra.